Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu venho aqui hoje compartilhar com vocês mais uma reflexão baseada na palavra de Deus, hoje conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 até o 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Aqui entre nós, há pessoas que trabalham em diversas atividades, há diversas profissões, e cada um, seja por estudo, por experiência, enfim, entende bem daquele assunto. Agora imagina eu que não entendo nada de mecânica, querer dar pitaco de repente a você que é um mecânico. Olha, você tem que fazer isso, montar assim, o motor assim, assado. Bem, a coisa não vai dar certo. Ou de repente eu querer chegar para alguém que a vida toda trabalhou na agricultura e querer ensinar como que se deve plantar, em que período, assim, assado. Ou, bem, se de repente você levar na brincadeira, no mínimo vai dar umas boas gargalhadas. Mas se de repente você levar a sério, talvez se ofenda e até fique bravo. Pastor, o que o senhor entende disso? E se o assunto for pescaria? Aí é capaz de dar até morte. Imagina de repente alguém que gosta muito de pescar, que toda hora pesca, enfim, né? Nós diríamos quase um pescador profissional e de repente eu querer dizer como que você deve pescar, em que momento, assim, assado. Bom, não vai dar muito certo. Nós temos uma história dessas aqui registrada. Porém, nessa história, o pescador é que foi fisgado, apanhado. Jesus vem ensinando o povo, anunciando o evangelho do reino de Deus. E nesse episódio aqui, Jesus estava à beira do lago de Genezaré. Muita gente o ouvia. Diz o texto que a multidão o apertava de todos os lados. Foi então que Jesus olhou e viu barcos, 2 barcos junto à praia. Os pescadores haviam desembarcado, estavam lavando as redes. Jesus então se dirige a um dos barcos, que era o de Simão Pedro, sobe no barco, pede para que Simão o afaste um pouquinho da praia. Jesus então senta-se e passa a ensinar a multidão. Quando Jesus acabou de falar, ele pediu para que Simão levasse o barco para o lugar mais fundo do lago e então lançassem as redes para pescar.
Jesus, um homem, um rabi, nós não estamos falando aqui no momento de pessoas que estavam vendo Jesus como Deus. Era um homem, um rabi, alguém que ensinava, um mestre, alguém que ensinava escritura para o povo, alguém que não entende nada de pescaria, chega, sobe no barco de Simão, que é um pescador profissional, alguém que vive da pesca, poderíamos dizer, possui uma cooperativa de pesca, junto com seus companheiros. Bem, Jesus pede para Simão afastar um pouco seu barco, para ele, Jesus, poder falar. E agora diz para Simão levar o barco até o lugar mais fundo do lago e então lá lançarem suas redes. E a primeira parte da resposta de Simão foi: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Simão é um pescador experiente, profissional do ramo da pesca, passou a noite inteira pescando e não pegou nada. E agora chega Jesus, um mestre, um rabi, que não entende nada de pescaria, e diz para Simão ir com o barco, voltar ao lago para pescar, em pleno dia. E quando eles já estavam lavando as redes, a experiência de Pedro o mandaria dizer: olha, Jesus, como eu já falei, nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. E agora o senhor, que não entende nada de pesca, quer que a gente volte lá em pleno dia, nós que já estamos lavando as redes? Ou o senhor está de brincadeira comigo, ou é um completo maluco. Me desculpe, mas eu não vou fazer isso. Mas chama atenção que neste momento, Pedro ele não seguia pela sua experiência, mas pela palavra que ele ouviu de Jesus. E ele diz então: olha, mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas sob esta sua palavra eu lançarei as redes. O resultado é que apanharam muitos peixes, encheram as redes, encheram os barcos a ponto de quase afundarem. E ao ver isso, Pedro cai de joelhos, prostrado diante de Jesus, e ele diz: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Ao que Jesus respondeu: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Um pescador que foi fisgado, apanhado pela graça de Deus. Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Aqui está a reação de alguém que viu o Senhor, que ficou cara a cara com Ele. E ao vê-lo, perceber a sua grandeza, o seu poder, a sua santidade, a sua graça. E ao perceber-se, viu a sua pequenez, a sua indignidade, e de seu mais íntimo só consegue dizer: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Um grito de quem ficou cara a cara com o Santo, com o Senhor. E sabe que dali para frente a sua vida nunca mais será a mesma. Pois ao mesmo tempo em que pede para que o Senhor se afaste, pois ele sabe-se indigno, um pecador não merecedor, ao mesmo tempo vê algo que ele nunca mais vai querer largar. O Senhor é demais para mim, mas ao mesmo tempo é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Afaste-se de mim, porque eu sou pecador, mas ao mesmo tempo eu te quero, eu preciso de ti. E Jesus lhe diz: não tenha medo. É como se Jesus dissesse a Pedro: Pedro, que você não é merecedor, que você é um pecador, eu sei, assim como todos o são. Mas não tenha medo, pois a relação que eu quero estabelecer contigo
Não é por merecimento, não é por dignidade, não é com uma moeda de troca a ser feita comigo, mas é por graça, por amor. Simplesmente porque eu decidi te amar, eu decidi te escolher, te acolher, mudar a sua vida e o destino dela. Por isso, não tenha medo. Sem ainda entender muita coisa, como ao que Jesus se referia em pescar gente, Pedro e os demais sabiam que tinham de estar com esse Jesus. E aos poucos, conforme nós vamos avançando na leitura do Evangelho, nós vemos que as suas convicções só se fortaleceriam. E o ápice do que viria, a morte e ressurreição do Senhor, quando isto mais à frente aconteceria, aí sim, a certeza em fé de que não haveria mais volta se estabeleceria por completo. A cada vez em que nós ouvimos a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, estamos diante da sua ceia, é diante desse mesmo Senhor que esteve diante de Pedro que nós estamos, como agora neste momento. Diante daquele que é o Criador de tudo que existe, diante daquele que é o nosso Criador, diante daquele que tem o controle sobre a sua criação e que a mantém até hoje, diante daquele que faz a terra girar, que faz haver sol, lua, chuva, calor, frio, diante daquele que faz a terra produzir, faz as sementes nela germinarem, dá vida a novos e novos seres a cada novo nascimento, que forma bebês na barriga de suas mães, quando elas ainda nem sabiam que estavam grávidas, que entrega-se à morte por sua criação e ressuscita para salvar e lhe dar vida. Aquele em quem não há treva alguma, aquele que é todo bem, que é luz, que é amor. É diante deste Senhor que nós estamos, assim como Pedro. E quando, por graça de Deus, somos confrontados por essa realidade e nos percebemos, apenas nos resta agir como Pedro e nos prostrarmos aos pés de Jesus e dizer: Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador. Senhor, ao mesmo tempo em que eu te digo para te afastares de mim porque eu sou indigno, não merecedor, sou cheio de falhas, de erros, de maus humores, de cobiças, invejas, amarguras, pensamentos maldosos, ações, omissões contrárias ao teu ser, sou premiado pela própria maldade que volta e meia vem à tona em meu dia a dia, por isso afaste-se de mim porque eu sou pecador, e o Senhor é santo, é grandioso demais para mim. Mas ao mesmo tempo em que eu te digo isso, eu também, de um modo inexplicável, eu te quero comigo. Quero que tu nunca mais me largues, pois tu és tudo o que eu quero, és tudo o que eu preciso. Essa é a realidade que a palavra de Deus opera em nós. Em que ao mesmo tempo nos faz nos percebermos diante do Senhor e nos prostrarmos diante dele e não se atrever nem a levantar os olhos, ao mesmo tempo nos faz querer tê-lo e estar na sua presença para sempre. A cada vez que Jesus vem em sua palavra, até mim, até você, o convite a segui-lo e continuar a segui-lo é feito, é renovado. Muitas vezes nossas experiências na vida, experiências com sofrimento, com choros, com doenças, incertezas, aflições, dificuldades financeiras, problemas na família com pais, com irmãos, com filhos. Muitas vezes essas experiências nos fazem não querer nos dar ouvidos à palavra de Jesus, ou nos fazem não querermos crer nela, ou acharmos que ela não é verdade, ou que tem algo de errado com o andar com Jesus. Mas o convite de Jesus é para andarmos por sua palavra e não por nossas experiências.
Se Pedro tivesse andado neste episódio por sua experiência, ele jamais teria dado ouvidos a Jesus e lançado as redes. E jamais teria de fato conhecido a Jesus e ser alcançado por sua graça, pela vida em pessoa. Pedro havia passado a noite inteira pescando e não apanhado nada. Certamente estava cansado, já lavando as redes. Será que ele queria voltar ao lago? Certamente não. Cansado, a sua experiência eu diria para ele: Pedro, não. Mas se ele tivesse se guiado por sua experiência e não pela palavra de Jesus, jamais teria conhecido aquele que estava diante dele. Andar com Jesus, dar ouvidos à sua palavra, muitas vezes é ir contra a nossa própria vontade. É, sem entender, apenas em fé, andar quando tudo parece um absurdo por vezes, mas que ao final trará suas respostas, pois é a verdade, é o caminho, é a vida. Você pode rejeitá-lo, ou porque não sabe quem é este que está diante de você, ou porque acha que não precisa dele. Em qualquer uma dessas alternativas, você nunca o conhecerá. E nunca saberá como é andar com ele, ser dele. E assim, você irá andar no mundo, mas sem ter a real vida em si mesmo. A vida que vai para além da morte, a vida que só nele há. O convite segue de pé. É o próprio Senhor Jesus quem o faz. Talvez você ache que ele é demais para você. E realmente é. E diante disso você se acha indigno dele. E realmente é. Talvez você não se ache merecedor dele. E realmente não é. Mas eis a boa notícia. Ele decidiu se relacionar com você não por dignidade sua, não por capacidade sua, não por merecimento seu, mas porque ele decidiu te amar. Porque ele decidiu te acolher. Porque ele decidiu vir ao seu encontro e te chamar para segui-lo. Porque ele decidiu te dar a vida dele, o seu espírito, que permanece para além da morte, que permanece para além do espaço-tempo da criação, mas que permanece para a eternidade, a nova criação por ele prometido. É para você. Que Deus age em cada um de nós que aqui está, de modo a sermos fisgados pela graça de Deus, ou sermos cada vez mais enredados na rede do seu amor, de modo a nunca mais sairmos, de modo a podermos dizer que fomos pescados por Jesus. Há muitas pessoas que ainda não conhecem, ou pensam conhecer, mas só de nome. E o convite de Jesus é para que, enquanto nós vamos andando com ele, que também lancemos as nossas redes, os nossos anzóis, para pescarmos mais e mais gente, para que mais e mais pessoas possam conhecê-lo, ou melhor, possam saber que por ele elas são conhecidas e amadas, que para elas também há perdão, também há vida e vida eterna. Os preparativos para que esta pescaria seja boa, é respeito, educação, simplicidade, naturalidade de ser. Em resumo, amar o próximo, querer o seu bem. Mas jamais esquecendo a boa isca, que é fundamental. Aliás, só tem uma isca que pesca este tipo de peixe chamado gente. Jesus Cristo, Deus em carne, na cruz,
no meu lugar, no seu lugar, por mim, por você, pelo mundo. Amém. Toda semana posto vídeos devocionais, uns menores, outros maiores, alguns vídeos em tom mais de estudo. Convido a você que quiser acompanhar, está feito o convite. Caso você queira caminhar presencialmente conosco nos nossos cultos ou vir conhecer, nos visitar, sem compromisso algum, está estendido o convite, com certeza será bem-vindo, bem recebido. Pode entrar em contato comigo aí, tá bom? E no mais, grande beijo, grande abraço e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.